Neste vídeo, iremos tratar sobre o poder executivo. O sistema de governo adotado pelo Brasil é o presidencialismo e tem por traço fundamental a adoção de um órgão executivo unipessoal, ou seja, a chefia de Estado e a chefia de governo são conferidas ao presidente da República, mas possui outras características importantes, tais como o regime de separação dos poderes, que distingue as três funções básicas do Estado, exercida por órgãos independentes e harmônicos entre si. A outra característica é a predominância da liderança política do presidente escolhido pelo povo, sem interferência de um outro poder. O Poder Executivo é o órgão constitucional que tem por função a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e chefia de administração, como já mencionado, é exercido pelo Presidente da República. Assim como o poder legislativo e o judiciário, o poder executivo possui funções que são típicas e algumas funções atípicas. As funções típicas do Poder Executivo é a prática de chefia de Estado, chefia de governo e administrar. As funções atípicas se demonstram quando o Poder Executivo legisla por meio das medidas provisórias e julga no contencioso administrativo, apreciando defesas e recursos administrativos. Por exemplo, o Poder Executivo julga defesas de multa de trânsito de via administrativa. Para que a eleição de um presidente da República seja elegível, deverá o candidato à presidência ser brasileiro nato, estar em pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos, não ser inavistável ou analfabeto, não ser inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. A eleição do presidente ou do vice-presidente da República será realizada simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Será eleito o presidente o candidato que obtiver a maioria de votos, não computados os brancos e os nulos. Se na primeira votação, chamado de primeiro turno, nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, haverá nova eleição, chamado de segundo turno, em que concorrerão os dois candidatos mais votados. Se no segundo turno houver morte, desistência ou impedimento legal do candidato, será convocado entre os remanescentes o de maior votação. Então ganhará o presidente que obtiver a maioria dos votos válidos. O mandato é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, admitida a reeleição por um único período. Havendo impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, são sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Impedimento significa qualquer causa que obsta o exercício do cargo ou da função pública, ou seja, são situações que impedem que o presidente da República cumpra seus deveres e responsabilidades e se caracterizam pela temporariedade. Se vagarem definitivamente os cargos de presidente e vice, serão realizadas eleições em 90 dias depois da abertura à última vaga, se isso ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato. A vacância ocorre quando o cargo fica vago, ou seja, sem titular, e se caracteriza pela definitividade. Se a vaga ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei, ou seja, de forma indireta. Em quaisquer hipóteses, os eleitos completam o período de seus antecessores. O presidente e o vice-presidente não podem, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por mais de 15 dias, sob pena de perda do cargo. No Estado democrático de direito, as autoridades que nos governam estão submetidas ao princípio da responsabilidade. Dessa forma, os detentores de altos cargos públicos também respondem por infrações políticas administrativas, bem como por infrações penais e comuns.
É importante destacar que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções. Ademais, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Logo, nem mesmo em flagrante pode o presidente ser preso. Os crimes de responsabilidade podem ser definidos como infrações político-administrativas, que sujeitarão o presidente ao processo de impeachment. O impeachment é um instituto que se constitui na prerrogativa do poder legislativo em destituir o presidente da República, por meio de um procedimento jurídico-político previsto constitucionalmente. Objetiva a cassação do mandato do presidente da República, de perda do cargo e, consequentemente, o cargo fica vago. Outra consequência constitui na inabilitação do presidente de exercer qualquer função política durante 8 anos. De acordo com o artigo 85 da Constituição, são atos que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais nas unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. São funções próprias do vice: substituir e suceder o presidente, participar dos conselhos da República e da Defesa Nacional, além de outras atribuições que lhe foram conferidas por lei complementar. É considerada função imprópria auxiliar o presidente, que por ele convocado em missões especiais. Os ministros de Estado são auxiliares do presidente da República, escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Têm a missão precípua de assessorar e aconselhar ao chefe de governo, bem como chefiar os departamentos básicos da administração pública, que são os ministérios. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República. Compete ao Conselho se pronunciar sobre a intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e de defesa do Estado democrático. É isso, pessoal. Terminamos o assunto de poder executivo. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.